cabe-me a mim, na qualidade de Managing Partner da Teles, dar a todos as boas-vindas a esta nossa sessão das Conversas Desassombradas, o que faço, obviamente, com muito, muito gosto. Como quase todos aqui sabem, as Conversas Desassombradas nasceram de uma iniciativa do nosso sócio fundador, Carlos Lucena, que está aqui sentado à frente, no âmbito da comemoração dos seus 40 anos de exercício da advocacia. São 40 anos de exercício de advocacia, o Carlos queria que fossem de idade, mas não são claramente de idade, são de exercício de advocacia. Portanto, sem nenhuma hesitação, a Teles decidiu continuar a promover estas nossas conversas desassombradas, e eu diria mesmo muito ambiciosas, e sempre com a firme convicção de pensar o nosso tempo sem filtros, sem dogmas, e o que é tão necessário, achamos nós, como urgente. Tencionamos continuar a ter uma programação neste âmbito, com o objetivo de contribuir cada vez mais para o conhecimento, para valorizar as humanidades e para desmultiplicar as visões do mundo. O nosso tema de hoje é um tema que era difícil ser mais atual, o tema da inteligência artificial. É um tema que nos inquieta e entusiasma muito a todos, mas ao mesmo tempo nos levanta grandes incertezas, eu diria mesmo, pelo menos a mim pessoalmente, até algum temor em relação àquilo que será o futuro das próximas gerações. O nosso convidado de hoje é Arlindo Oliveira, que eu peço que se sente aqui, se faz favor. É uma das figuras mais respeitadas no domínio da inteligência artificial em Portugal e no estrangeiro, pelo que o Arlindo dispensa quaisquer apresentações. O Arlindo vai pedir desculpa, mas eu consultei o seu CV e gastaria todo o nosso tempo das nossas conversas se o fosse fazer. Exato. Portanto, eu praticamente abreviei o máximo que consegui e vou apenas dizer que o Arlindo, entre 1.500 coisas, é presidente do INESC, académico, cientista, autor, mas acima de tudo, eu acho que isso é o mais importante, é alguém que alia o rigor técnico à profundidade cultural e sabe que o futuro da tecnologia é uma questão, acima de tudo, profundamente humana. Vou deixar depois isto também para o debate. Portanto, quero-lhe agradecer muito, Arlindo, em nome da Teles. Sei que hoje teve um dia complicadíssimo e que foi com algum esforço que consegue estar aqui. Permitam-me também, para terminar, um agradecimento muito especial ao meu querido amigo e sócio Carlos Lucena, que nos deixa mais um legado com estas conversas desassombradas e que claramente ajudam a contribuir para uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais renovada, com maior irreverência, criatividade e inovação. É exatamente isto que nós pretendemos. Agradeço também ao Eduardo Paz Barroso. Eduardo, pode vir para aqui, para o meu lado, se faz favor, que mais uma vez assume a curadoria e moderação desta sessão, que é já um habitué nestas nossas conversas assombradas, mas sempre com a exigência e a liberdade de pensamento a que já nos habituou e, portanto, também lhe agradeço muito continuar a aceitar este nosso desafio para estar presente como curador e moderador destas nossas conversas assombradas. Finalmente, agradeço a todos por terem tirado um bocadinho deste vosso final de tarde para estar connosco e desejo-vos uma ótima sessão. Muito obrigado. Bom, olá a todos. Eu queria só, enfim, sem ser repetitivo, agradecer muito intensamente o desassombro do Carlos Lucena por permitir que estas coisas aconteçam, sem ser, para usar um jargão vosso, juiz em causa própria. Se houvesse muitas iniciativas destas, talvez conseguíssemos ser um país um bocado melhor e menos estagnado, como vamos falar daqui a bocado. Queria naturalmente também agradecer ao Conselho de Administração, em particular aqui na pessoa hoje do Francisco Espregueira Mendes, enfim, agradecer ao Miguel Torres, a todos, o empenho que têm nestas iniciativas. Queria evidentemente agradecer ao Arlindo Oliveira
o estar este fim de tarde connosco na Teles. E não vou dizer nada sobre ele, é absolutamente desnecessário, só vou dizer uma coisa que é para mim absolutamente determinante. Bom, desenganem-se, eu não vou falar de engenharia, não sei, acho que já não sei se quer resolver uma equação de primeiro grau, portanto não é disso que vamos falar aqui, vamos é falar de alguém e sobretudo com alguém que tem capacidades muito particulares e dotes de comunicação muito particulares para fazer a ponte entre as várias ilhas onde por vezes nos sentimos perdidos. E eu ia começar justamente por uma questão, por um conjunto de tópicos que tem a ver com uma frase do Arlindo Oliveira, em que ele diz que o ChatGPT se tornou rapidamente viral e foi a aplicação cujo maior número de utilizadores mais rapidamente se desmultiplicou na história da tecnologia, o que é verdadeiramente impressionante. Na verdade, nós vivemos numa época, todos sabemos, dominados por tecnologias de vários tipos, sucedem-se perplexidades difíceis de descrever, estamos numa revolução da informação em larga escala, mesmo quando olhamos muitos séculos para trás, para a primeira grande revolução da informação com Gutenberg, estamos noutra galáxia. As antigas gerações começam a ser substituídas por nativos digitais e socialmente há inúmeras patologias que não podemos dissociar dos algoritmos. Os ecrãs já não deixam tempo para nostalgias. Os telemóveis e os programas de computadores ficam obsoletos de um dia para o outro. Por este caminho onde vamos parar, se é que vamos parar? Portanto, isto é uma pergunta genérica sobre a velocidade de desenvolvimento da tecnologia, não é? É uma questão interessante porque não há aqui um acordo generalizado. Enfim, uma coisa é certa, nos últimos 250 anos a tecnologia tem evoluído. Aliás, o termo nem sequer existia antes da Revolução Industrial, não existia o conceito de tecnologia, mas tem se desenvolvido muito rapidamente e de maneira cada vez mais acelerada. Isso é mais ou menos claro. Portanto, a velocidade a que aconteceram transformações no princípio destes 2 séculos e meio que mediaram era rápida, mas apesar de tudo muito mais lenta que agora, onde num ano ou 2 acontecem muitas coisas. Há uma dúvida grande, e é uma dúvida filosófica interessante, se vamos continuar a assistir a este acelerar cada vez mais das alterações tecnológicas, parece ser o que está a acontecer, ou se pelo contrário acabamos por atingir, digamos, um assíntota, um limite máximo no desenvolvimento tecnológico e, eventualmente, daqui a 30 anos temos o iPhone 27 e temos o GPT-5 ou 6 ou 7 ou o que for, mas o mundo não é assim tão diferente do que temos hoje. Esta é uma alternativa, talvez mais confortante. Ou, se pelo contrário, isto vai continuar a acelerar e ainda vamos olhar para estes anos, esta terceira década do século XXI, como uma década onde as coisas até aconteciam devagarinho e com calma. Portanto, é uma dúvida. E há opiniões diferentes sobre isto. Há um escritor americano, Gordon, que argumenta que às vezes isto também é um erro de perspectiva e ele diz, o que é que você preferia viver? Preferia viver sem... Portanto, nas transformações tecnológicas que vieram da Revolução Industrial, não é? Algumas delas a gente dá de barato. Por exemplo, temos água canalizada e sistemas de casas de banho dentro das casas, não é? É uma coisa que não existia antes da Revolução Industrial, essencialmente. E eu pergunto, o que vocês preferiam? Preferiam viver sem internet ou sem água canalizada e sem casas de banho e sistema sanitário? E o argumento dele, a internet não é assim tão importante quando a gente põe em perspectiva face às evoluções tecnológicas, a capacidade de andarmos de comboio, de andarmos de avião, temos carros, temos água canalizada, eletricidade, tudo isso são coisas muito transformadoras, portanto pode também haver aqui um erro de perspectiva. Posto isto tudo, não é? Estas diferentes visões, eu não estou a ver, francamente, a velocidade da transformação da tecnologia a desacelerar, pelo menos não nos tempos mais próximos. E, portanto, estou convencido, de facto, que vamos continuar a assistir a alterações profundas e transformadoras nas próximas décadas e a inteligência artificial não é o único motor disso, mas é um motor importante. Então isso quer dizer que vamos viver num mundo cada vez mais desconhecido e há boas razões para termos medo, ou pelo menos estarmos um pouco retraídos relativamente a esse futuro. Bom, o medo dependerá das pessoas, não é? As pessoas gostam de aventura, se calhar veem com bons olhos uma coisa com mais imprevisibilidade. Agora, eu acho que, de facto, esta evolução tecnológica cada vez mais rápida coloca mais
pressões, mais tensão na sociedade, no sentido em que nem toda a gente conseguirá acompanhar, nem toda a gente conseguirá usar as tecnologias, algumas pessoas vão se sentir ultrapassadas, da mesma maneira que a internet já criou os digitalmente excluídos. Eventualmente estas tecnologias, enfim, depois de telefones móveis, o meu pai ainda tem imensa dificuldade em usar um telefone móvel, já tem muito mais de 90 anos, e portanto, de facto, a rápida evolução tecnológica coloca pressões na sociedade que eu acho que podem ser difíceis de gerir. Além destas pressões causadas pela evolução da tecnologia, há alguns efeitos perniciosos da tecnologia que também me parecem preocupantes, nem todos eles devidos à inteligência artificial, mas também, não é? Um deles é o short attention span, não é? Cada vez os conteúdos, os jovens olham para coisas com... Quer dizer, começámos com os vídeos do YouTube, que apesar de tudo eram 20 minutos, e agora são os vídeos do TikTok, que são 30 segundos, não é? Não sei o que é que vão a seguir. Esta pressão constante pela nossa atenção em todas estas plataformas, que basicamente vivem da nossa atenção e do tempo que dedicamos, e agora com a inteligência artificial, digamos, há sempre aquele, pelo menos a preocupação, se não vamos ficar todos estúpidos, não é? Quando podemos simplesmente pedir a um sistema a resposta a quase qualquer pergunta, se não vamos nós deixar de ter os conhecimentos suficientes para responder a essas mesmas perguntas na nossa área da especialidade. Portanto, são tudo preocupações, medo talvez seja uma palavra um bocadinho forte, mas são seguramente preocupações que a evolução da tecnologia está a criar. Já sem falar em versões mais distópicas, onde estes sistemas se tornam conscientes, automotivados e eventualmente poderão decidir que a espécie humana não é assim tão importante para o planeta. Diga-me uma coisa, até porque estamos no meio, eu há bocado falei de engenheiros, é uma sorte que estamos no meio de advogados, porque muita gente, felizmente, ainda é homem de palavra, portanto, ser de palavra, mas os advogados são homens das palavras, e uma das coisas a que nós associamos muito e à generativa é que é um bocado a capacidade de prever a palavra que vem a seguir, e portanto a palavra que vem a seguir é um bocado como a Lucky Lucky, portanto dispara a palavra que vem a seguir mais rápido do que a própria sombra. Esta é, enfim, em termos leigos, uma boa imagem para caracterizar o que é a IA generativa? A IA generativa é um conceito, vou fazer aqui, desculpa para a publicidade, mas tanto eu, num livrinho que escrevi há pouco tempo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos... Desculpe só interromper, há bocado falamos nesse livro, eu já agora assumo a publicidade, é um livro absolutamente essencial e elementar no sentido mais nobre do termo para quem quer começar a familiarizar-se com estas coisas. Aliás, tem aquela chancela, não é, da Fundação que só vai buscar, digamos, estas perspectivas aos melhores. E é um livro que me ajudou, inclusive, muito a preparar esta conversa, entre outros. Desculpe, na IA generativa há diversas componentes, a história não acaba, mas os modelos de linguagem são talvez a versão mais visível, não é? E há aqui algumas componentes interessantes e que vale a pena perder 1 ou 2 minutos a referir. Portanto, o modelo de linguagem já são muito antigos. O primeiro modelo de linguagem data de 1950, foi criado pelo Claude Shannon e o objetivo dele era perceber quantos bits é que eram precisos para prever a próxima letra num texto em inglês. Okay? E são precisos menos bits do que pensaríamos, porque as palavras em inglês têm uma regularidade, e portanto, se eu tenho TH, a seguir é um E, ou talvez um E, etc. Portanto, os modelos de linguagem têm quase 100 anos. Os modelos de linguagem nunca foram vistos, ou até muito recentemente não eram vistos como sistemas de inteligência artificial. Eram simplesmente sistemas que existiam para melhorar o reconhecimento de fala, para ajudar as pessoas a escreverem teclados pequenos, etc. Os grandes modelos de linguagem que começaram a aparecer a partir de 2017, 2018, foram desenvolvidos com este objetivo, mas vieram a revelar surpreendentemente bons modelos de inteligência artificial. Porquê? Porque eles foram treinados com tantos dados que acabam... E eu tenho que perder aqui uns minutos com isto. Portanto, em primeiro lugar, o que é o modelo de linguagem? É justamente o que diz. Portanto, um modelo de linguagem é simplesmente um sistema matemático, um modelo matemático que prevê qual é a palavra mais provável a seguir a uma sequência de palavras. Ou, para ser mais exato, que prevê quais as palavras, a seguir a uma sequência de palavras, quais as palavras possíveis e qual a probabilidade associada a cada uma, não é? Por exemplo, se eu no livro eu dou o exemplo de sardinha assada com, não é? E agora pode ser com batata, ou com salada e batata, ou com pimenta e não sei o quê. Estão a ver, se eu puser sardinha assada com, já me dá uma certa distribuição de probabilidades para o que vem a seguir. Não deve ser com o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, em questão, se for presidente, a seguir pode vir presidente Marcelo Rebelo. Pronto, e portanto, é isto que os modelos de linguagem fazem. Não há nada mais simples do que isto conceptualmente, não é? Portanto, o modelo de linguagem é treinado para determinar a distribuição de probabilidades da próxima palavra que segue a um dado contexto.
Agora, há aqui 2 ou 3 truques. O contexto pode não ser só 2 ou 3 palavras, o contexto pode ser 50, ou 100, ou 1000, ou nos modelos mais ou menos pode ser um livro inteiro, não é? Eu posso dar-lhe os 10 primeiros capítulos dos Lusíadas e pedir para o modelo gerar os outros a seguir, que ele vai com certeza gerar bem, porque já leu os Lusíadas todos, mas se não tivesse lido, se calhar também não gerava assim tão mal. Pronto, portanto, isto é o que faz o modelo de linguagem. Como é que isso é possível? Desculpe, se ele não tinha lido os Lusíadas, só por fórmula matemática? Mas quer dizer, padrões? o Camões também não tinha lido os Lusíadas quando escreveu, não é? Mas sabia o que é que tinha escrito, não é? Portanto, sabia o que tinha escrito e o que é que fazia sentido. Claro que eu não estou a dizer que ele ia reproduzir os Lusíadas exatamente, mas ia reproduzir com certeza qualquer coisa muito no estilo dos Lusíadas e provavelmente com alguma coerência semântica e filosófica. Não é? Mas podem experimentar, comecem vocês um livro, não é? Pedem um livro, metam lá a primeira parte, depois veem o que é que ele faz para completar. Bom, mas isto é um bocadinho mais de história do que isto. Portanto, isto é um modelo de linguagem, nada mais simples, ok? Tá. Agora, há dois pequenos problemas aqui. Quando o contexto, que chamamos o prompt, é muito longo, a instrução é muito complicada, não é? Você me diz, olha, você é um vendedor de sushi no período Edo, há 3 séculos atrás, no Japão e tal. Que tipo de comidas é que venderiam, não sei o quê. E o sistema, com todo este contexto, não é? Com tudo o que leu sobre o período Edo e não sei o quê, gera um conjunto de coisas que fazem sentido. Okay? E quanto maior e mais complexo for o contexto, ou seja, olha, você é um jurista que está a analisar uma questão de propriedade intelectual no contexto da legislação portuguesa, tendo a intenção não sei o quê. Portanto, quando eu dou todo este contexto, isto restringe as próximas palavras. E restringe muito, restringe tanto, que o sistema começa a fazer coisas que fazem sentido. Não quer dizer que não invente, ok? Ele inventa. Porque, como eu expliquei, é um gerador probabilístico. E, portanto, aliás, se vocês perguntarem, dê-me decisões judiciais relacionadas com propriedade intelectual de programas de computador, e tenho quase a certeza que no modelo normal ele vai dar-lhe uma série de decisões judiciais com títulos interessantes e relevantes, a maior parte dos quais, ou mesmo todos, nunca existiram. Não é? Portanto, mas eu já várias vezes pedi artigos científicos e, este artigo era mesmo interessante ler isto. É pena não existir, nunca ninguém escreveu, mas pronto. Portanto, esta é a primeira componente de porque é que é um modelo. A segunda componente é um bocadinho mais subtil, mas é extremamente interessante e, portanto, eu vou gastar um bocadinho do vosso tempo com isto. Como é que o sistema faz isto exatamente? Porque isto são conceitos muito complicados, não é? Porque é intelectual, de acordo com a legislação portuguesa, programas de computador, quer dizer, há pessoas que andaram a vida toda a estudar isto. Não é só com 6 ou 7 palavras que o sistema consegue gerar um churrilho de palavras geradas, mas que façam sentido. E que fazem sentido mesmo para os especialistas, em muitos casos. Então, como é que isto funciona internamente? Internamente, estes modelos têm representações não só para cada palavra, jurista, propriedade intelectual, legislação, etc., como para muitos outros conceitos que nós provavelmente não conseguiremos formalizar, e todos estes conceitos e as relações entre estes conceitos são representados internamente pelos modelos. Conceitos como justiça, democracia, amor, paixão, cidadania, todos estes conceitos estão representados internamente e as relações entre eles. E, portanto, os sucessivos andares destes modelos representam conceitos cada vez mais abstratos e que são relacionados entre si de uma maneira que provavelmente não é assim tão diferente da maneira como são relacionados no cérebro humano. Aliás, nós neste momento, tenho vários alunos, trabalhei exatamente no mapeamento das representações internas destes conceitos para as representações internas do cérebro humano, obtidas através de uma coisa que se chama ressonância magnética funcional, que permite, realmente, em tempo real, ver os padrões de ativação nas zonas do cérebro humano. E, portanto, quando as pessoas dizem isto é só um papagaio estocástico, que é geralmente a frase que se usa para insultar os modelos de linguagem, é verdade, são só papagaios estocásticos, mas os papagaios estocásticos podem ser muito inteligentes, nós também somos papagaios estocásticos. Aliás, nós não somos simplesmente papagaios estocásticos, porque por trás do nosso modelo de linguagem, que há de ser uma coisa relativamente parecida com as que existem, temos muitas outras coisas, temos uma história de vida e motivação e raciocínios e argumentos, etc. Não é? Mas se eu pegar um modelo de linguagem e o enriquecer com este tipo de uma motivação, um objetivo, um histórico, uma razão de existir, etc., estes modelos vão também usar o modelo de linguagem da mesma maneira que nós usamos. E, portanto, a distinção, a argumentação que estes modelos são simplesmente papagaios estocásticos, primeiro, era muito mais verdade nos primeiros modelos que saíram em 2020, e, em segundo lugar,
não é uma grande acusação, porque nós também somos papagaios estocásticos, só que somos enriquecidos com o contexto. Já agora, só uma nota final. Isto que eu descrevi é um modelo de linguagem, okay? A previsão da probabilidade da próxima palavra. Mas os modelos que agora estão disponíveis já não são só modelos de linguagem. São modelos de linguagem enriquecidos com outro contexto. Não é? Por exemplo, a maneira mais simples de perceber é a seguinte. Imaginem que eu faço uma pergunta que é: qual é a legislação aplicável a programas de computador na internet, no programa intelectual, programas de computador, de acordo com a legislação portuguesa? Portanto, eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma procura relativamente simples, mas sofisticada, de qual é a legislação relevante, vou buscar todos os artigos, etc, etc, pego nestes artigos e agora, quando dou ao modelo de linguagem a pergunta, dou não só a pergunta, mas todos os artigos relevantes. E, portanto, o modelo, quando responde com um contexto, com o mesmo contexto que um de vocês, um especialista, responderia. Conhece a legislação relevante, etc. E, portanto, o modelo agora ainda está a gerar palavras probabilisticamente, mas com todo o conhecimento do contexto relevante. E se a procura pelo contexto relevante, pela legislação relevante, por decisões judiciais anteriores, ou o que for, estiver bem feita, então o sistema de facto vai responder com um conhecimento profundo de causa e portanto é mais do que um modelo de linguagem. E o que eu disse para a legislação pode ser usado para um modelo matemático, ou para um modelo de arquitetura, ou para um modelo de engenharia civil, ou para um modelo físico, ou o que for. Portanto, estes modelos neste momento têm acesso a conhecimento estruturado, a uma base de dados pessoal, uma base de dados financeira, que podem usar para responder às perguntas. E, portanto, estamos muito para além, isto aconteceu nos últimos 4 anos, 5 anos, estamos muito para além do modelo de linguagem estocástico, por si só já é redondamente poderoso. O ChatGPT era só o modelo de linguagem estocástica, agora já não são, por si só já são muito poderosos. E são também capazes de fazer outros truques, como o raciocínio, mas isso talvez justifique era justamente isso que era aí que eu queria chegar, justamente porque, tanto quanto percebi, estamos quase que em vésperas de começar a haver autêntico raciocínio semelhante ao raciocínio humano. E já agora deixe-me acrescentar aqui 2 coisas. Eu estive a ver uma aula sua relativamente recente, onde falava 2 coisas que me chamaram imensa atenção. Uma foi de uma experiência que fez com os maias. Estou a falar de uma aula no Politécnico de Beja, com os maias, em que faz pergunta, eu pelo menos via... Okay. A aula foi a maior, não é uma aula qualquer, foi a maior aula de programação do mundo. Nós batemos um recorde do Guinness ali no técnico, ok? Então eu tive a intuição, fui lá dar direto. Não, foi em Beja, provavelmente eu referi-me à aula, mas pois, não, foi dada por 3 professores, eu fui um deles, o exemplo que eu dei foi os maias. Provavelmente criou um sistemazinho, que leu os maias e depois eu dizer, você é o caso da Maia, conhece essa história, responda como se fosse o caso da Maia. Falar um pouco sobre isso e também sobre uma outra coisa que está interligada, embora não tenha a ver com esse universo absolutamente fantástico dos maias, que é a questão de uns ex-alunos seus que fizeram justamente uma empresa de inteligência artificial, mas na área jurídica. E a primeira coisa que me ocorreu é, e será que a IA pode fazer perversamente, sei lá, jurisprudência, portanto, falsa no fundo, e os advogados vão perder imenso tempo a testar e a aferir se a fonte, como se diz no jornalismo, é fidedigna ou se há ali uma simulação. Portanto, colocam-se aqui várias questões, mas temos aqui várias perguntas e uma que não foi feita, mas que eu vou responder também para não perder. Isso é o ideal. Portanto, começando pelo caso da Maia. Portanto, o caso da Maia é um exemplo direto disto que eu vos mostrei. Portanto, o que foi feito, eu dei ao modelo de linguagem, primeiro, portanto, chama-se indexar, no sentido em que a gente pega nos maias, parte aquilo em bocadinhos, basicamente em parágrafos, não é? Cada um destes parágrafos, pronto, descreve um evento, ou uma história, uma relação familiar, o que for. O que sabemos do universo dos maias é o que está nos maias. Talvez os estudiosos saibam mais, mas é o que está nos maias, não é? Portanto, todo este universo dos maias foi partido em fatias, foi dado ao sistema, e agora quando se pergunta, e depois o prompt, olha, você é o caso da Maia, o que sabemos de você é isto que está aqui, não é? Portanto, responda de acordo com isso. E, portanto, quando eu lhe perguntar qual foi o amor da sua vida, o amor da minha vida foi a Maria Eduarda, etc. Se o senhor perguntasse ainda gosta da Maria Eduarda, o que é que ele respondia? Não sei, nós não sabemos bem o que é que o sistema vai responder. Provavelmente respondia a uma coisa razoável, e aliás não responde sempre a mesma coisa, porque quando um modelo é gerado, entre as coisas com mais probabilidade, ele não responde sempre a mais provável. Responde, sei lá, se esta for 40%, sei lá, I love dogs e I love cats, se for 40 e 60, ele 40% vai pôr cães e 60% vai pôr gatos, não é? Portanto, provavelmente umas vezes o Carlos iria responder que, pá, estou curado disso porque ela era minha irmã, e talvez 20% das vezes responda que, pois, é uma pena, foi o amor da minha vida, era uma pena ser minha irmã, etc. Bom, mas, isto relativamente ao modelo.
A segunda pergunta era, também já agora aqui um bocadinho de publicidade, portanto, de facto, um dos meus criaram uma empresa chama-se Neural Shift, mas é mais conhecida pelo sistema, que é o Affine. O Affine é um sistema de pesquisa jurídica e o que faz é basicamente isso, tem indexada toda, ou pelo menos praticamente toda a legislação portuguesa relevante, as decisões judiciais, os pareceres... Está bom exemplo do ambiente, da legislação do ambiente até que, pelo menos alguma coisa que eu... Sim, o exemplo que eu dou ambiente, mas eu francamente confesso, não sei o que é que lá está, eles é que são os donos da empresa. Eu fui lá pesquisar um bocado aquilo. Eu servi um bocadinho de consultor ao princípio, mas eu não sei o que é que lá está, mas sei que tem indexada muita legislação e, portanto, quando a pessoa agora faz uma pergunta ao sistema, o sistema consulta a legislação, usando a metodologia que eu referi, e depois responde citando em particular. Portanto, neste caso não inventa, porque todas as citações que faz é a legislação que efetivamente existe. Não é? E, aliás, depois o sistema tem outras salvaguardas para impedir invenções, mas eu queria há mais alguma legislação, portanto, há ali salvaguardas que impedem. Isto, de resto, não é só deste sistema, todos os modelos neste momento estão a ser criados com salvaguardas significativas para evitar que as chamadas alucinações existam. Pronto, agora, a questão que não fez, mas que eu respondo de qualquer maneira é interessante. Estes modelos, há uma coisa que se chama a teoria do processo dual, não sei se alguém já apanhou pela frente a teoria do processo dual. É uma teoria da psicologia que se deve ao William James, vem do século XIX, mas ficou conhecida por um livro recente que é o Pensar Depressa e Devagar, Thinking Fast and Slow, que alguns de vocês poderão ter visto. Foi um best-seller do New York Times. E o argumento da teoria é o seguinte: nós de facto temos duas maneiras de pensar profundamente diferentes. Por exemplo, quando eu olho para aqui e vejo as vossas caras e reconheço caras, ou quando eu percebo o que me diz, é uma coisa que eu faço sem esforço, inconscientemente. Nem sei como é que faço. Nenhum de nós consegue descrever como é que percebe linguagem ou como é que percebe as caras. Isto chama-se o Sistema 1. Portanto, ficou conhecido como o Sistema 1. É um sistema intuitivo, extremamente poderoso, mas de uma maneira inexplicável. Funciona, digamos, sem nós sabermos como funciona, não conseguimos explicar. Mas isto são tarefas extremamente difíceis. O reconhecimento de fala, o reconhecimento de imagens e outras coisas que nós fazemos, o reconhecimento de andar na rua sem bater nas coisas, é um processamento, aliás, tão difícil que os carros ainda não fazem e os robôs ainda têm dificuldade. Mas se eu vos perguntar quanto é que é 423 vezes 352, que é muito mais simples do que reconhecer a cara de uma pessoa, nenhum de vocês consegue, ou provavelmente nenhum de vocês consegue fazer isto instantaneamente. Pelo contrário, tinha de passar ao sistema 2, não é? Que é provavelmente sentar-se com lápis e papel e fazer 323, 7 vezes 2, vai 1, etc, etc. Estão a ver? Ou, por exemplo, quando estão a jogar às cartas, talvez o caso, mas estão a jogar às cartas, ele já jogou o as e o rei, ele jogou coisa, ainda tem não sei o quê. Portanto, é um raciocínio explícito que eu consigo explicar, ok? Consigo explicar, muito menos poderoso que o sistema 1, mas em convenção completamente consciente e explicável. Ora, acontece que os modelos de linguagem e outros modelos de inteligência artificial funcionam basicamente no sistema 1. Portanto, eles geram palavras instantaneamente e sem pensar. Mas se eu os colocar perante problemas que exigem o sistema 2, né? Por exemplo, há 7 pessoas sentadas à volta de uma mesa, o José está à esquerda da Maria, que está à frente do não sei quê e tal, quem é que está sentado à direita da Maria, não é? É uma coisa que nós não fazemos intuitivamente, temos que construir um mapa mental disto e responder. E estes sistemas, neste momento, são capazes de fazer este tipo de raciocínio. Portanto, só estão a começar a ser capazes de usar o sistema 2. Okay? E eu tenho alguns exemplos nas minhas apresentações, tenho alguns exemplos extremamente impressionantes da utilização que fazem do sistema 2. Okay? Talvez agora não seja a altura. Posso dar um? Posso dar-vos um que eu acho interessantíssimo, mas... Pensa que ninguém conhece o problema do camelo e das bananas, para não? O problema do camelo e das bananas é o seguinte: há um camelo, vocês têm 3.000 bananas e querem levá-las, e querem levá-las 1.000 km, ok? Portanto, o camelo só leva 1.000 bananas e come uma banana por quilómetro, ok? Portanto, 3.000 bananas, 1.000 km, o camelo leva 1.000 bananas no máximo e come uma banana por quilómetro. Quantas bananas é que vocês conseguem levar até ao fim? O problema não é nada trivial. Em casa, quando não tem nada a fazer, metam camelo e bananas, tentem resolver, vão ver que é extremamente difícil. Okay? Bom, estes modelos, o DeepSeek, coisas resolvem o problema do camelo das bananas com facilidade, até porque eles já viram o problema do camelo das bananas, perceberam aquilo. Já agora o problema muda muito se eu mudar os números. Se eu em vez de 3.000 forem 4.000, o problema fica completamente, mas não interessa. Mas o meu objetivo era ver se eles eram capazes de raciocinar e não se já tinham visto os camelos e as bananas. Então inventei um problema que é um navio, leva combustível, tem de levar para o fim de um canal, há uns depósitos a meio do canal, mas o navio gasta não sei quantos litros de combustível por quilómetro, quanto custa o canal.
E então, isto foi o DeepSeek, mas os outros já fizeram parecido. O DeepSeek me disse, isto é um problema muito interessante, o navio não sei o quê, quer levar combustível para o outro lado do canal, mas o navio gasta combustível, há depósitos a meio, mas, portanto, isto é o raciocínio. E depois o segundo parágrafo diz, é curioso que isto lembra-me o problema do camelo e das bananas. E eu que tinha inventado um problema novo, justamente para ele nunca ter visto aquele problema, fiquei extremamente surpreendido com a analogia que ele conseguiu fazer entre o problema do navio, do combustível e do canal e o problema do camelo e das bananas, que não é exatamente um problema que toda a gente conheça, não é? Portanto, é um problema um bocadinho obscuro. E, portanto, mas o argumento, a história, a moral da história aqui é a seguinte: as capacidades de abstração e de raciocínio destes modelos começam a ser, em muitos domínios, impressionantes. E vocês tentem fazer, por exemplo, um paralelo, sei lá, façam um paralelo entre a obra de Camões e as obras de Homero e vão ver, eu agora estou a inventar, eu nunca experimentei este, mas façam coisas desafiantes e vão ver que ele vos surpreende muitas vezes com a qualidade das analogias. E vou terminar já agora com uma coisa. Saiu há talvez 3 dias ou 4, um artigo de investigadores da Apple que diz exatamente o contrário do que eu disse agora. E diz basicamente que estas supostas capacidades de raciocínio destes sistemas não são verdadeiramente raciocínio, são mais coisas que aprendeu de cor, etc. Eu fui ler o artigo, diz exatamente o oposto do que eu disse, e há 2 coisas interessantes neste artigo. Em primeiro lugar, eu não concordo com o artigo. O artigo testa estes sistemas em problemas de raciocínio extremamente complicados que nenhum ser humano possivelmente conseguiria chegar lá, e, portanto, acho que não é uma comparação justa. Usam a Torre de Hanoi, não sei se conhecem, mais outros problemas que nenhuma pessoa com raciocínio normal conseguiria chegar se não souber a solução, portanto, acho que é uma comparação injusta. E este paper da Apple saiu poucos dias depois da Apple ter feito o seu grande evento na Bay Area e ter sido muito criticada por não ter soluções de inteligência artificial ao nível da competição. Portanto, é visto pela comunidade como uma resposta da Apple a tentar minimizar. Com isto, reparem, eu não estou aqui a glorificar as capacidades dos modelos de linguagem, sei perfeitamente as limitações, não são conscientes já agora, não têm, pelo menos por enquanto, motivações próprias, etc. Mas eu acho que muitas pessoas que minimizam as capacidades ou não conhecem realmente porque não testaram, ou têm algumas objeções, pronto, que há muitas razões para as pessoas terem objeções. Por exemplo, eu tenho muitos colegas meus cientistas e investigadores, a objeção deles é, eu nunca trabalhei em modelos de linguagem, nunca acreditei em modelos de linguagem, continuo a não acreditar em modelos de linguagem, portanto, de alguma maneira, recuso-me a acreditar que eles tenham este potencial todo, que já agora é uma surpresa. Como eu disse, ninguém estava à espera que os modelos de linguagem, com a escala que conseguiram, que foram criados, atingissem estas capacidades de coisas. Já agora, é curioso ouvir, quando o ChatGPT foi lançado, foi um esforço grande havia um modelo muito parecido que já existia desde 2020, ninguém ligou. O GPT-3 eu já usava e outras pessoas usavam. Mas quando foi lançado em novembro de 2022, as pessoas fizeram um esforço e depois foram de férias. Para a Alemanha, uns, etc. Porque não pensaram que aquilo tivesse impacto nenhum. E é giro ouvir a história de um dos líderes do projeto, que cheguei à Alemanha e vieram-me falar no ChatGPT. Mas vocês conhecem o ChatGPT? Isto é uma loucura, está toda a gente a usar. Portanto, aquilo foi uma surpresa completa para as pessoas que desenvolveram o sistema e para a OpenAI. E, portanto, houve aqui um efeito viral de explosão. Podia não ter acontecido. Podíamos estar aqui hoje e ninguém saber o que era um modelo de linguagem porque ninguém tinha pecado naquilo. Se calhar mais tarde ou mais cedo tinha acontecido, não é? Digo eu. Mas a verdade é que teve 2 anos e meio sem acontecer. Ninguém reparou no GPT-3. Não é? E, portanto, há aqui também, digamos, aqui algumas curiosidades históricas que são curiosas. Se não tivesse tido aquela explosão de interesse no ChatGPT, podíamos estar aqui numa discussão perfeitamente diferente e eu tentar explicar-vos que os modelos de linguagem são uma coisa interessante, embora vocês não saibam o que são. Pois, portanto, há aqui uma popularização. Mas, olha, eu gostava de trazer aqui uma questão relacionada com o primeiro artigo que eu li este ano, logo em janeiro, em que até brinca matematicamente com o número 2025, e em que depois faz uma abordagem, eu não vou obviamente explorar o artigo todo, que só estava uma conferência, mas há uma abordagem muito interessante, porque fala verdadeiramente de questões políticas, no fundo, relacionadas com as máquinas e, nomeadamente, com a inteligência artificial. Para já faz um diagnóstico para o qual convergem muitos especialistas das ciências sociais e humanas, grandes problemas de Portugal, baixa taxa de natalidade, elevado envelhecimento da população, necessidade de aumentar a produtividade,
Muito rapidamente, um dado da Prodata que vale imensa a pena recuperar. Portugal, em 95, tinha um PIB médio per capita de 80,9, portanto estávamos no chamado fim do cavaquismo, e o ano passado o PIB médio per capita era apenas de 81,6. Portanto, Portugal demonstra mesmo que Portugal é um país relativamente à média da europeia. A média do rendimento per capita europeia. Sim, dados da Prodata. E depois também identificava, claro, a escassez de recursos humanos e a necessidade de regular a imigração. Dito isto, e apenas para relembrar, porque eu até achei curioso... Quer dizer, a necessidade de regular é na perspectiva que não podemos completamente viver sem imigração num país cuja população está a crescer É um tão assunto que está na ordem do dia, mesmo politicamente, hoje. Aliás, só isso também dava uma conferência paralela. Uma coisa que, de resto, me surpreende sempre, que leio e que, enfim, consulto o Arlindo Oliveira, é que ele tem uma atitude muito política, no sentido clássico. Já agora vou chateá-los com os meus amigos grelos, platónico-aristotélico, relativamente a... Desculpem a formalidade da minha expressão, porque, de facto, as pessoas das ciências, normalmente, nós vivemos em sociedades muito compartimentadas e, entre outros casos, e os pensadores que respondem a isso. E o Arlindo Oliveira tem, de facto, essa transversalidade. Mas onde eu queria chegar, porque faz ali um aviso muito sério, estávamos no início do ano, ainda não podia adivinhar a crise política que, entretanto, surgiu e foi superada com um novo governo, ainda assim recente, mas falava claramente, no fundo, na necessidade da desburocratização, que este é um dos grandes assuntos políticos do momento, e falava em alguma coisa que é, bom, a IA pode trazer enriquecimento, pode trazer muitas novidades, a evolução tecnológica é muito interessante, mas tem que haver um aumento da produtividade. Se não houver aumento de produtividade, não vamos lá. A minha pergunta é, vou deixar de lado a questão da cantora de ópera, que também achei muito interessante, mas essa é outra conversa, e perguntava-lhe claramente como é que a IA pode ajudar nessa tarefa, em concreto. Desburocratização, aumento da produtividade, para além daquelas questões óbvias que é libertar-nos de tarefas monótonas e repetitivas. Pois, eu nesse sentido, de facto, identifiquei, geralmente escrevo mais sobre tecnologia, mas às vezes sai da minha área. Identifiquei 3 questões que me parecem ser grandes desafios para o país, sempre que existirem outros. Não? Um é o envelhecimento da população, e aí eu não vejo que a inteligência artificial possa ajudar muito, pelo menos enquanto no atual estado da tecnologia. Talvez quando houver robôs, a coisa mude, mas não estou a ver aí grandes alternativas. Agora, na questão da produtividade e da escassez dos recursos humanos, portanto, em primeiro lugar, a produtividade baixa do nosso país relativamente aos países com que nos comparamos é um facto, não é? Os números que referiu são um facto. Por outro lado, esta baixa produtividade, a questão do envelhecimento tem um impacto na escassez de recursos humanos, qualificados e até não qualificados, para dizer a verdade. Portanto, neste momento há muitos projetos que não arrancam ou não se fazem, há empresas que não se estabelecem em Portugal, porque, pronto, não há suficientes recursos humanos qualificados. A inteligência artificial, eu acho que devidamente usada, pode ser usada para minorar esses problemas, embora todos os países vão fazer isto e como competimos uns com os outros. Não é? Portanto, em princípio, a inteligência artificial, uma das aplicações mais diretas é justamente do aumento de produtividade, e aqueles de vocês que usam as ferramentas sabem que, de facto, bem usadas, aumentam a produtividade e com riscos muito baixos de incorreção, desde que a pessoa siga procedimentos de validação, etc. Não é? Portanto, esta é a questão da produtividade. A questão da produtividade está também muito associada a diversas outras barreiras. A minha sensação, isto agora não tenho aqui dados assim tão objetivos como isso tudo, mas em Portugal, na Europa em geral, mas em Portugal em particular, questões da burocracia e do peso da burocracia é uma questão muito relevante, não é? E há algumas coisas, de facto, podem ser, usando ferramentas de inteligência artificial, quer para acelerar processos, para responder a clientes, etc. Portanto, eu acho que, de facto, há aqui uma oportunidade. Agora, não é uma oportunidade só para Portugal, todos os países vão fazer isto. Mas Portugal, como tem estas duas ameaças particularmente marcadas, talvez pudesse beneficiar um bocadinho mais com a competição. Era um bocadinho nessa linha que eu fazia a argumentação. Mas era preciso um planeamento significativo. Nós temos feito, estava a falar disso antes aqui da sessão, nós temos feito algumas provas de conceito para o Compete e para o Fundo Ambiental, portanto, sistemas que fazem uma pré-avaliação das candidaturas e mostram a candidatura já pré-avaliada ao perito que no fim avalia. Os sistemas funcionaram muito bem, com resultados muito positivos. Acho que era uma coisa que fosse generalizada a toda a função pública, a toda, enfim, muitos, aos milhares de processos que existem no Estado, provavelmente contribuiriam muito
quanto mais não fosse para executar o PRR, não é? Pois, Já vale uns milhares de milhões. Pois. Já tive a oportunidade de dizer isso ao Sr. Ministro da Coesão, que agora também é da Economia, e eu acho que a vontade existe, mas o Estado também é muito perro, não é? Mexe muito devagarinho. O Estado em Portugal atrapalha-se um bocado a si próprio, independentemente dos atrapalha-se muito, quer dizer, para não dizer que dá tiros nos pés, não é? Mas sim, atrapalha-se muito. Eu acho que o Estado tem muita dificuldade. Eu já tinha experiência anterior, aliás, eu já geri instituições públicas e, portanto, sei o que é. O próprio INESC é uma instituição. O INESC que está ali é privado, mas, sim, mas sim, está ali numa zona sim. Mas já geriu o técnico, não? Sim. E, portanto, de facto, nós damos muitos tiros nos pés. Mas o Estado é pior que as universidades, porque as universidades, apesar de tudo, têm ali um bocadinho de autonomia que ainda lhes permite algumas coisas. Agora, quando estamos a falar de divisões, de direções públicas, sim, etc., aquilo é mesmo muito perro, a minha sensação é que... Eu queria trazer aqui uma questão um pouco diferente, que é assim uma questão, enfim, cheia de perplexidades, e começa lá. Eu devo dizer, lembrei-me desta questão por causa de uma série da Netflix que alguns conhecerão, que se chama, salvo erro, O Dia Zero, com o Robert De Niro, em que há um caos absoluto nos Estados Unidos da América, porque durante uns minutos os computadores falham todos ao mesmo tempo. E a minha questão é mesmo esta: bom, e se os computadores falham? Sem ser no domínio da ficção, porque isto dá verdadeiramente uma espécie de filme de terror. Só que eu queria, enfim, lembrar e insistir que nós temos mesmo uma dependência em relação aos computadores. O exemplo, a questão começa por apresentar: prefiro ter água canalizada ou internet? Sim, claro, prefiro ter água canalizada. A questão é o que é que eu vou encontrar para substituir o não ter internet, e isso é uma grande incógnita. Mas, mesmo assim, reterritorializando um pouco, há um autor que alguns consideram um pouco ficção científica, mas não é bem, que é o Ray Kurzweil, em que ele tem uma tese, enfim, naturalmente polémica, e eu ligo isto à questão anterior, em que ele diz que, possivelmente, daqui a alguns anos, não muitos, a nossa corrente sanguínea vai ser alimentada por nanorobôs que nos vão dotar a nós, humanos, de uma inteligência sem precedentes, o que é claramente uma visão futurista da inteligência artificial. Ainda assim, neste mundo da ficção, a verdade é que nós temos assistido, ao longo da própria história da literatura de ficção científica, que tem autores absolutamente sublimes, bom, basta começar pelo Júlio Verne, num certo sentido, temos assistido ao consumar de muitas destas coisas. Qual é um bocado a sua leitura? Como é que olha para isto tudo? O Ray Kurzweil é excepcionalmente otimista. Aliás, uma das não sei se foi um artigo, acho que não é um livro, mas foi um artigo que era Live Enough to Live Forever, que é, se a pessoa conseguir chegar ao ponto onde a tecnologia provavelmente estende indefinidamente a vida, a pessoa vive para sempre. E ele tem esperança de chegar lá. Eu não sou assim tão otimista, mas o Ray Kurzweil, nesse aspecto, é bastante otimista. A nanotecnologia é, de facto, uma tecnologia muito poderosa, mas está a avançar muito. Enfim, nem todas estas tecnologias avançam bem à mesma velocidade, e a nanotecnologia está a avançar mais devagarinho. Portanto, é improvável que a nanotecnologia venha a resolver essas maneiras da forma que o Ray Kurzweil gostaria. Agora, relativamente à nossa dependência da tecnologia e das tecnologias digitais em particular, bom, nós tivemos uma amostra, não é? Porque quando faltou a luz aqui há um mês, ou umas semanas, os computadores ainda funcionaram ali um bocadinho, não é? Os portáteis, mas depois também deixaram de funcionar, deixaram de ter eletricidade, deixaram de ter internet, etc. A nossa dependência da eletricidade é ainda mais forte do que do digital, para dizer a verdade. Porque, mas a eletricidade leva atrás o digital, não é? Mas, de facto, é um problema. É um problema, eles são sensíveis. Há questões, quer de segurança informática, que não são triviais de resolver, quer mesmo da dependência da sociedade, mesmo a falhas que não sejam de ataques informáticos. Eu acho que é um problema, mas também, francamente, é um problema que eu não vejo como é que se resolve. Quer dizer, nós vimos que não conseguimos ver sem eletricidade, não é? Mas nenhum de vocês foi correr comprar candeeiros a petróleo para tentar viver sem eletricidade e cancelar o contrato que é a EDP, não é? Acho que eu saiba, ninguém cancelou o contrato que é a EDP para resolver esse problema. Ninguém talvez seja um exagero. Provavelmente há umas dezenas ou talvez umas centenas ou milhares de pessoas nos Estados Unidos que vivem lá em sítios remotos, sem eletricidade, sem água, sem nada, à espera do fim do mundo. Mas é uma minoria, quer dizer, a maior parte de nós não mantém esses contratos de eletricidade em particular. E, portanto, francamente, a minha solução... Estamos, de facto, extremamente dependentes da tecnologia, estamos extremamente dependentes do digital, mas eu não vejo outra solução que tornar os sistemas mais robustos, menos sujeitos a falhas. Cada falha é como nos desastres de avião, não é? Cada desastre de avião melhoramos um bocadinho, há qualquer coisa que se corrige, e, portanto, se as coisas correrem bem,
isto vai evoluir para uma situação mais estável e não para uma solução menos instável. Mas é preciso dizer que, à medida que colocamos mais dependência em sistemas importantes de controle de energia, de controle de distribuição, de controle eventualmente político, económico nestes sistemas, os riscos também são maiores, não é? Quer dizer, o risco de um colapso da internet agora é muito maior do que um risco do colapso da internet há 30 anos. E, portanto, eu não vejo outra solução que não seja tornar os sistemas mais robustos, mas percebo que é um problema e é uma fragilidade da sociedade atual. É porque, na verdade, a propósito ainda, já agora não sei qual é a sua opinião sobre isso, da questão dessa quebra inesperada e, apesar de tudo, duradoura da eletricidade, há um conjunto de pessoas, isso teve alguma repercussão mediática, até bastante, que bom, agora podemos desligar, desconectar, etc. Só que uma coisa é eu desconectar porque quero, outra coisa é porque sou obrigado e encontrar uma alternativa. E depois há outra coisa bastante importante aqui, que é justamente os modelos de vida. E o problema é que nós não temos grandes opções em muitos aspectos quanto ao modelo de vida. Quer dizer, hoje em dia... Pois, aparentemente as pessoas gostaram muito de facto dessa tarde onde não tiveram internet e foram passear para os jardins com as crianças e tal. Mas depois no dia a seguir já não foram, não é? Quando eu estava em São Francisco, na Bay Area, houve o terremoto, o Loma Prieta de 89. E a ponte que liga São Francisco à East Bay caiu um bocado, mas tornou-se... E na altura eles puseram uns ferries a ligar a East Bay a São Francisco. E a ponte esteve em baixo para aí durante um mês. E então todos, isto vir de ferro é bestial, não há filas, vimos aqui a apanhar ar, só quer isto. 2 dias depois da ponte estar reconstruída, o serviço de ferros foi descontinuado porque deixou de ter clientes. Né? Portanto, as pessoas queixam-se muito, mas depois mantêm o comportamento que tinham, não é? Portanto, eu não acho que... Talvez as pessoas tenham ficado com um bocadinho mais de consciência da dependência que têm dos sistemas digitais, mas não creio que tenha alterado nenhum comportamento significativamente. Pelo menos não. Agora, eu na altura até sugeri, talvez não fosse má ideia, as empresas de telecomunicações fazerem uma tarde por semana sem telemóveis. Portanto, talvez fosse uma coisa... Isso é um bocado como aqueles dias depois. Mas isto tem um lado também um bocado folclórico. Há aqui uma coisa que não é nada folclórica, penso eu, e sobre a qual seguramente tenho uma opinião muito elucidada, que é a seguinte... Os grandes donos, para simplificar, portanto, das plataformas, dizem que não é legítimo, nem é ético responsabilizar a natureza humana pela propagação algorítmica que incute ódios, erros que a sociedade absorve como uma esponja. Estamos a falar do tema mais imperativo das redes sociais, da economia com universos de interesses que governam o Facebook, o YouTube, o TikTok, etc. E portanto, basicamente, esses grandes responsáveis dizem, nós até moderamos, nós até nos preocupamos que haja aqui uma equidade, mas ao mesmo tempo queremos garantir, portanto, a liberdade individual, a liberdade de expressão, etc. Eu pessoalmente não, e há muitos artigos que atestam isto, não acredito muito nisto, isto é, no fundo, como é que se promove uma efetiva moderação de conteúdos na internet? E se desenvolvermos isto, estão aqui coisas extraordinariamente preocupantes e agressivas e complicadas. Dispenso-me de citar a série que muitos terão já visto, a célebre série Adolescência, para não dar outros exemplos mais recentes, que os temos já cá em Portugal, nos telejornais, tragicamente, às vezes, ao ritmo de um por mês. E, por outro lado, como é que olha para as consequências também de tudo isto, agora numa outra perspectiva, que é das campanhas eleitorais, do trumpismo, etc. Sim, portanto, a questão da moderação dos conteúdos é uma questão muito complexa, porque há uma linha muito ténue entre a moderação de conteúdos inapropriados e o cercear da liberdade de expressão. Não é? E essa linha não só é ténue, como também muda um bocadinho de acordo com a visão que se tem. As plataformas não quererem ser acusadas de cercearem liberdade de expressão até uma posição que eu percebo. Mas a verdade é que podiam ser bastante mais eficazes nisso, só que em alguns aspectos essa maior moderação também ia causar uma menor viciação das pessoas nas plataformas, porque muitas vezes são os conteúdos mais extremos. Aliás, existem muitos estudos que mostram que as notícias falsas têm mais adesão do que as notícias verdadeiras, tipicamente são feitas para ter mais adesão, e portanto, embora as plataformas pudessem
limitar muito, em particular, a propagação de notícias falsas e discursos de ódio, etc., mas também vai contra os interesses deles da maximização do tempo de permanência e da atenção. Portanto, há ali um conflito que neste momento está a ser resolvido essencialmente pelas plataformas como maximizando o seu lucro, não é? A legislação podia endereçar esta questão. A Europa tem tentado, a legislação europeia, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, como sabem, aplicam-se a essas questões, o próprio Artificial Intelligence Act também, mas enfim, como as plataformas são na sua maioria estrangeiras, a eficácia da legislação é duvidosa, também é difícil de aplicar, mas vamos claramente ver aí um combate entre o que a Europa quer das plataformas, o que as plataformas querem e o que vai ser possível. Apesar de tudo, acho que a tentativa europeia de legislar essas questões tem colocado algum freio nas versões mais radicais das políticas das plataformas, que seria não ter basicamente moderação nenhuma e ser um free for all. Mas é uma questão complexa, porque depois também, particularmente, tem que se modera. Se as plataformas tiverem tendências políticas, a moderação depois também não é equidistante. Pois, mas há aqui um outro aspecto, que a questão desdobrava-se, que é as consequências de tudo isto, não é? E que no fundo estamos a falar do uso da internet, das redes sociais também, nas novas formas de fazer política, comunicação política, manipulação, etc. E isso, bom, vai completamente convergir com uma série de interesses instalados, muitos deles coincidentes, não é? Com os detentores, não é? Do grande poder, inclusive económico, que está por trás das plataformas, que são todas americanas, à exceção da DeepSeek. Já agora... Não, há outra. Os chineses têm várias. Mas a mais conhecida é a DeepSeek, não é? Não. O WeChat é muito mais poderoso do que qualquer plataforma americana. Aliás, o WeChat tem duas plataformas muito grandes, o WeChat e outra. Eu tenho o WeChat, estou a lembrar, porque essa eu tenho no meu telemóvel, a outra não tem. Mas as implicações geoestratégicas disto são muito grandes. Porque, sim, aliás, escreveu num artigo que os americanos, o otimismo do Trump relativamente à valorização das tecnológicas foi um bocado, digamos, esvaziou-se um bocado por causa de DeepSeek. Sim, mas foi uma coisa muito particular que tinha a ver com o custo dos modelos e com o investimento que os americanos fizeram nos modelos, portanto, gastaram. Mas, portanto, voltando aqui à questão da manipulação política, ou, se quisermos, há uma frase um bocadinho mais suave, da influência política. Vamos lá ver, desde que há eleições, que há manipulação política, não é? Claro. Agora, pode ser feita com maior ou menor subtileza, com menor ou maior eficácia, não é? O caso da Cambridge Analytica é particularmente interessante, não é? Portanto, o Cambridge Analytica gerou, como sabem, um escândalo enorme. Porquê? Por duas razões. A primeira é que foram violados alguns termos, uma coisa um bocadinho técnica, foram violados alguns termos do uso dos dados do Facebook. Portanto, a Cambridge Analytica usou alguns dados que, de acordo com os termos de utilização do Facebook, não poderia ter usado. Mas devo dizer que aquilo é uma coisa para advogados, não é? Para irem lá e ver, não, mas você podia ter usado os dados dos amigos, mas não dos amigos, não sei o que. Portanto, esse foi o primeiro fator e é, claramente, uma questão, violou os termos de utilização. Mas a maior razão nem foi essa. A maior razão foi que aquela utilização foi muito eficaz. Ao contrário de outras milhares que foram feitas. Aquela foi particularmente eficaz. E, portanto, o problema não foi ser manipulação política, foi ser manipulação política eficaz e cost-effective. Esse é que levou, então, digamos, manipulação política nos Estados Unidos é o que há mais, não é? Quer dizer, as televisões não fazem mais nada senão ser manipulação política. Só que é caríssimo, não é? Aquilo custa centenas de milhões, e aquilo foi uma coisa relativamente barata e teve um efeito muito grande. Portanto, nós aqui, a questão é quanta influência política é que nós estamos dispostos a aceitar, quando é que sai fora do que é a normal influência política e passa a ser manipulação, mentira, indevida manipulação política. E, novamente, aí eu acho que a linha é muito ténue, não é? Quer dizer, nós... Vivemos, portanto... Agora podia dar exemplos de Portugal, não é? Nós aceitamos que os políticos digam as coisas que dizem, se calhar alguns deviam ser proibidos, não é? Porque são claramente falsidades, mas ainda não chegamos aí tipicamente, não é? Portanto, os políticos podem dizer o que quiserem e depois as pessoas que distinguem e temos como é que se chama aquela coisa que diz se é mentira, se é verdade? O polígrafo. Pois, o problema é que, recuperar uma nota de um aspecto da sua intervenção há instantes, é que hoje está provado, e há estudos sobre isso, de que nas escolas, nas universidades onde se ensina jornalismo,
os estudantes com aprovação admitem, e não só admitem, demonstram com raciocínios credíveis e com prática que as redes sociais são fontes fidedignas de informação. Portanto, isto altera muito o panorama. E por outro lado, há também, relativamente a essa matéria, uma deslocação completa no fundo, da verdade para a informação. Quer dizer, é verdade que está na internet, mas, e esse tipo de questões tem sempre a matemática por trás, embora a matemática, eu estou agora aqui a tentar ser um bocadinho irónico num sentido construído, mas a matemática eticamente é impoluta porque é uma ciência exata e, portanto, e o problema são as consequências sociológicas, políticas, culturais, tudo isto. Pois, o problema, por acaso isto levanta uma questão interessante que é, já tive em vários debates a discutir o mérito do regulamento de inteligência artificial, do Artificial Intelligence. E as opiniões, acho que foi o Pedro Domingos que disse isto, mas eu tenho usado as questões. É curioso que haja um Artificial Intelligence Act, mas não haja um Mathematics Act. Porque a matemática pode ser usada, sabe, desde fazer mísseis, a fazer bombas, mas também para influenciar pessoas, etc. Porquê é que não há um Mathematics Act que regule os usos indevidos da matemática? Ou da física, e há da inteligência artificial, que é, para dizer a verdade e para ser justo, o regulamento de inteligência artificial não é um regulamento de inteligência artificial, é um regulamento das aplicações da inteligência artificial. Porque o que ele regula são as aplicações da IA. Se a pessoa quiser fazer na sua casa o que quiser, faz o que quiser. O que não pode depois é aplicar no seu. Portanto, para ser inteiramente justo, é um regulamento das aplicações da inteligência artificial e, desse ponto de vista, também é um regulamento das aplicações da física. Não podemos fazer bombas atómicas ali na baixa, etc. E, portanto, desse ponto de vista. Mas, volta só um bocadinho atrás, mas eu, francamente, uma das coisas que me preocupa mais nesta questão não é a influência, até digamos as mentiras e a influência política, é a customização, a personalização em grande escala destes mecanismos. Portanto, o que as redes sociais permitem, e não só as redes sociais, os mídias tradicionais agora também não é uma grande personalização dos conteúdos. Cada um de nós vê conteúdo que é extremamente personalizado para as posições que demonstrou no passado, para as coisas que foram no passado, etc. E isto cria basicamente realidades diferentes para diferentes pessoas. E isto conduz a uma radicalização das posições, que é perfeitamente clara nos Estados Unidos, não é? Que é um país dividido ao meio, onde metade acreditam que o Trump é um estadista e a outra metade acredita que é um idiota, e há razoavelmente poucas pessoas no meio, enfim, algumas. Portanto, isto é porquê? Porque, de facto, estas coisas reforçam aquilo. Portanto, eu acho que esta radicalização das posições, que resulta da excessiva customização, da excessiva personalização dos conteúdos, é um risco grande para a sociedade e para a democracia. E acho que também começamos a ver isso agora em Portugal, vimos no caso do Brexit no Reino Unido, e acho que também começamos a ver isto em Portugal. Portanto, a verdade, enfim, nunca houve uma verdade objetiva, não é? Mas quando as pessoas tinham ler um jornal, que era um jornal nacional, as pessoas pelo menos ouviam vários lados da questão. Havia evidências e a soberania dos factos. Agora, a soberania dos factos sempre foi um bocadinho duvidosa, não é? Quer dizer, a soberania dos factos, a gente só sabe o que vê na televisão ou o que lê nos jornais, não é? Porque o real se transferiu para a televisão. E sempre que eu vejo alguma coisa que eles estão a falar de coisas que eu sei, estão a dizer disparates, não é? Não sei se com vocês acontece o mesmo. Portanto, quando falam coisas que eu não sei, que eu parece-me tudo muito razoável, mas as poucas coisas que são da minha área, provavelmente só dizem disparates. E, portanto, eu assumo, por generalização, que a maior parte daquilo não é assim de grande confiança. Portanto, não há uma coisa como a verdade objetiva. Por isso é mas havia pelo menos que o modelo do negócio faliu completamente. Pois também, mas havia pelo menos visões mais diversificadas, mais horizontais, não era tão personalizado. E agora os canais entregam de maneira completamente personalizada. Vocês têm noção que os vossos filhos, os vossos netos a verem TikTok, quer dizer, o valor do TikTok, que é não sei quantas centenas de bilhões, é um motor de recomendação, é o que recomenda aos conteúdos. E o que recomenda aos conteúdos basicamente faz isso. Portanto, mostra e nivela aos jovens e nivela os conteúdos por baixo. Isso é muito importante. É uma visão pobre do mundo. Não há um exemplo que se encontra no TikTok, até pela curta duração, que tem a ver com um olhar nobre sobre o mundo. Não é verdade. A minha filha, por exemplo, aprendeu a tocar viola muito bem no TikTok. Portanto, eu também achava isso. Não tem uma visão tão cética. Aquilo é um bocadinho mais complicado do que isso. Mas que é extremamente personalizado, extremamente dirigido a cada pessoa, reforçando as convicções ou os interesses que a pessoa já tem, é um facto. Mas disse aí uma coisa que eu queria mesmo sublinhar, reforçando as convicções de cada pessoa. Portanto, eu acredito naquilo em que quero acreditar, não acredito naquilo em que devo acreditar pela tal soberania dos factos. E se acreditar que a Terra é plana,
só vê conteúdos a demonstrar por A mais B que a Terra é plana. Distorce a percepção do mundo. E, aliás, explica, entre outras coisas, a eleição de Donald Trump. É da jurisprudência, metaforicamente, aqui. Sim, ajuda a explicar a eleição de Donald Trump, embora a eleição de Donald Trump... Há muitas coisas que são precisas para explicar a eleição do Donald Trump. Essa é uma delas, mas há outras. Já agora, dois números assim um bocado de senso comum, mas que uma coisa é lê-los, ouvi-los, outra coisa é ter o Arlindo Oliveira a comentá-los. Muito sinteticamente, um estudo da Goldman Sachs que diz que, sensivelmente na próxima década, a IA vai aumentar o PIB global em 7 bilhões de dólares, portanto, sensivelmente 6,68 bilhões de euros. E, portanto, isto tem um impacto enorme na produtividade, mas este impacto não é todo igual, é desigual conforme os setores. E também, eu creio que já li alguma coisa sua que chama a atenção para isso. A outra, um bocadinho mais, enfim, preocupante, sobretudo como eu já estive num debate com sindicalistas e aí as situações acabam por estabilizar um bocadinho, são os 40% de empregos em todo o mundo que também na próxima década desaparecerão, segundo os estudos do Fórum Económico Mundial, que são citados por todo lado. Como é que olha para isto? Sim, portanto, a questão do aumento de produtividade em ciência artificial, eu acho que o potencial existe, não é? Se vamos ver esse aumento de produtividade tão grande e tão rapidamente como é previsto, é uma coisa que ainda estamos para ver e esperamos que a segunda parte da resposta. Não é? Portanto, como aqueles de vocês conhecem os sistemas sabem que eles são já capazes de fazer muita coisa útil, mas como uma organização usar aquilo efetivamente, tende a alterar processos, as pessoas tendem a alterar a maneira como trabalham, tende a ver coisas que são feitas de maneira diferente e tudo isto implica mudança, implica change management dentro das organizações, que muitas vezes vai ser muito mais lenta do que a tecnologia permitiria. Isto, de alguma maneira, também justifica porque é que a perda de empregos e de posições está a ser muito mais lenta do que as previsões. Portanto, neste momento ainda é difícil ver evidência clara de uma grande substituição de empregos. Há alguns casos, tradutores, programadores, etc., mas a evidência não é particularmente overwhelming, digamos, impressionante de que está a fazer. Portanto, a inércia natural da sociedade provavelmente vai... Reparem que uma revolução industrial tipicamente demora décadas, não é? Quer dizer, a máquina a vapor, o motor elétrico demoraram 100 anos a ter um impacto. Portanto, nós agora esperamos que esta coisa aconteça em 4 ou 5, acho que estamos a subestimar a capacidade de velocidade. Portanto, isso são as boas notícias. Portanto, acho que a sociedade, pela sua inércia, as instituições, pela sua inércia, vão impor que as alterações, tanto no lado positivo como no lado negativo, não é? Tanto no aumento de produtividade como na perda de empregos, sejam provavelmente mais lentas do que a tecnologia permitiria em princípio. Aliás, o exemplo que estamos a dar do Estado é esse, não é? Quer dizer, se o Estado fosse capaz, provavelmente conseguia agora ter ganhos de produtividade enorme em muitos processos que estão envolvidos, mas vai demorar provavelmente décadas. Portanto, talvez as boas notícias, isto vai acontecer mais devagarinho do que tememos. As más notícias são, provavelmente os ganhos de produtividade também vão acontecer mais devagarinho do que gostaríamos. Há duas questões também muito políticas, no sentido lato, que seguramente o têm preocupado. Uma tem a ver com toda uma série de materiais que circulam na internet. Dou só um exemplo, os deepfakes, aqueles vídeos, enfim, materiais audiovisuais que, no fundo, servem para chantagear, para fazer retaliações, para intimidar pessoas. E como é que isto, por um lado, pode ser travado, se é que pode, por alguma triagem, digamos, de algum tipo de abordagem a partir da inteligência artificial. Por outro lado, como é que isto está instalado e tem feito vítimas e faz cada vez mais facilmente vítimas, isto por um lado. Por outro lado, um autor que eu sei que lê e que aprecia, que muita gente que segue estas questões aprecia, que também é um grande best-seller, o Harari, o Yuval Harari, em que ele, a dada altura, embora ele seja judeu, ele está nos Estados Unidos e, portanto, tem uma cultura muito, muito americana. Parece que se vai mudar pelos... A sério? Não acredito. Então ele e a Madonna. Espero que ele não se vá embora tão depressa como a Madonna, não sei. Mas não sabia disso. A Madonna não sei. Eu ouvi dizer isto aqui há 6 meses que ele andava para comprar um apartamento aí. Talvez tivesse temos aqui uma notícia em primeira mão. Não é em primeira mão, isto era, mas não sei se depois se concretizou ou não. De qualquer maneira, ele tem uma frase absolutamente fabulosa, que é, a propósito da democracia, é muito importante sublinhar este aspecto. Será que ainda somos capazes de conversar? E aí ele pensa muito na inteligência artificial, porque já agora, só para dar aqui uma chega, e também gostava de ouvir sobre isso, embora tenha tocado no assunto mais ao de leve, que é o seguinte: há muita gente que entende, para usar uma palavra muito corrente, é preciso parar para pensar. E esta questão da inteligência artificial, nas suas múltiplas implicações, também suscita muito isso, parar para pensar.
E nós temos pouco tempo para pensar, sobretudo quando cada vez mais há máquinas que simulam que pensam por nós ou até pensam em parte por nós. E, portanto, o Harari tem categoricamente essa posição. Como é que... Sim, o Harari, eu gosto muito do Harari como historiador, gostei imenso do Sapiens, não gosto tanto dele como futurista, devo dizer que para mim é bastante menos interessante como futurista. Ele é excepcionalmente pessimista, esse cara tem razão, ele chama-lhe o dataísmo, que é esta dependência da sociedade nos dados, na exploração de dados, e acha que o dataísmo é basicamente o caminho para a desgraça, por causa destas coisas que já referi aqui, da personalização, da atenção, um pouco, em parte. Da exploração dos dados, etc. O Harari é excepcionalmente pessimista nesse aspecto, mas talvez também faça parte da maneira de passar a mensagem. Eu não digo que ele não tenha razão, só não partilho inteiramente o nível de preocupação, digamos, essa questão. Isto era o Harari. Sim, era o Harari e isto era relacionado com a questão das democracias, de parar para pensar. No fundo. Sim, eu parava a pensar. Categoricamente assumir isso como na sua postura. Isto liga com a primeira pergunta, que é a aceleração permanente da tecnologia. Claro que sim. Não é? Mas no caso da inteligência artificial tem aqui um twist interessante. Vocês terão reparado que aqui há, não sei, 1 ano e meio ou 2 anos, houve um abaixo-assinado, assinado por muitas e influentes pessoas, alguns cientistas, basicamente a argumentar que devia ser parado o desenvolvimento de modelos mais poderosos, modelos de linguagem mais poderosos. Este abaixo-assinado deu muito o que falar, aliás, houve até mais do que houve 2, mas houve particularmente coisa, e o resultado teve assinaturas de muitas pessoas conhecidas, algumas pessoas dos maiores cientistas da área, e o resultado desse abaixo-assinado, onde pedia que fosse desacelerada a evolução, a velocidade da evolução dos modelos, teve exatamente 0 efeito, ou até talvez tenha tido um efeito negativo em ter acelerado a corrida. Portanto, o argumento deles era exatamente esse: temos de parar para perceber as consequências da inteligência artificial na sociedade antes de fazermos modelos cada vez mais poderosos que vão ser aproximados cada vez mais da nossa inteligência. Esse parar para pensar não teve nenhum impacto. Não há cessar-fogo aqui. Não há cessar-fogo. Aliás, uma das pessoas que assinou foi o Elon Musk, que estava justamente nesta altura a criar uma empresa para competir com a OpenAI, para competir com a Google. Portanto, também é duvidoso que as motivações fossem todas particularmente positivas. Mas, de qualquer maneira, a conclusão interessante é essa posição teve exatamente 0 impacto. Não houve nenhuma desaceleração no investimento no desenvolvimento de modelos, e não estou a ver, face ao enorme potencial económico da tecnologia, que isso venha a acontecer, embora podia ser até se calhar uma ideia menos má, não é? Dava-nos mais tempo para perceber as consequências disto tudo, mas não porque às vezes parece que estamos à beira do abismo, partilhando um pouco desta perspectiva, que não é exatamente catastrofista, mas que traz preocupações. Só mesmo muito rapidamente para voltar ao Harari, porque o Harari coloca uma questão também interessante, já percebemos que há aqui uma convergência sobre o pessimismo, que é, se de algum modo, de uma forma muito perversa e ligada aos ditadores, não é? A IA toma o poder, ou toma em grande parte o poder, ou ajuda os ditadores a consolidarem o seu poder. Esse é um risco real. Bom, o que ajuda os ditadores parece ser mais ou menos óbvio, não é? Quer dizer, aliás, a China é o exemplo mais trivial desse. Quer dizer, a China é um país com 1,5 mil milhões, e tem um nível de controle da vida de cada pessoa que seria completamente impossível sem estas tecnologias, não é? Num regime que é essencialmente autocrático. Mais preocupante é que mesmo em regimes não autocráticos, não é? Como, ou pelo menos ainda não autocráticos como os Estados Unidos, a tecnologia também já está a permitir isso. Portanto, neste momento também já há uma perseguição. Também já é um pouco a George Orwell. Já há uma perseguição um bocado dirigida, e, portanto, de facto, isso parece-me inegável que, no mínimo, estas tecnologias podem ser usadas por regimes autocráticos. No pior futuro possível, as tecnologias substituem-se aos regimes autocráticos. Também não é assim muito difícil substituir um autocrata em termos de capacidade intelectual, não é? Quer dizer, por uma IA a fazer de autocrata, sim, deve ser das coisas mais fáceis. Mas aqui estamos a falar do poder digamos, de rapidez e de agregação de dados e da sua aplicação. Claro. Para terminar, já vou abrir penso que haverá, enfim, muitos motivos para conversar, mas mesmo para terminar 2 tópicos para abrir aqui. Uma tem a ver com uma questão bastante recente. Nesta sociedade hiperviciante já há aqui vícios relacionados, no fundo, com os robôs conversacionais.
por exemplo, pessoas que consultam terapeutas e psicoterapeutas e que estão completamente dependentes desta conversação, no fundo, com alguma coisa que não é do domínio do real. Mas não há aqueles que deixaram os psicoterapeutas e fazem psicoterapia com os... É disso que eu estou a falar, e mais do que isso, estão viciados nisso. Estão viciados nisso. Sim. Portanto, em vez de ir para o psicanalista, no limite, não é? Eu não acredito muito nisso. O primeiro chatbot de todos o Eliza era um psicanalista. E era uma coisa muito básica, mas as pessoas mesmo assim adoraram. Portanto. Porque as pessoas gostam imenso de se sentir seguras e, portanto, aí eu acho alguém que está sempre disposto a ouvir e a conversar. E, portanto, mas verdadeiramente há dados e há artigos já científicos que têm dados muito específicos sobre esta dependência e este vício. Isto tem sempre a ver com uma questão que não é despicianda, que é, no fundo, a substituição do humano, a confusão que se está a instalar na sociedade, nos cidadãos e nos consumidores, de que a inteligência artificial elimina competências humanas especializadas que estão dotadas de uma memória única e apetrechadas de uma sensibilidade individual, não é? Portanto, isso é um aspecto, de facto, complicado. Os médicos gostam muito de inteligência artificial, mas é por outros motivos. Outro dia assisti a uma conferência em que um médico dava um exemplo de que estava um diagnóstico todo errado, porque o exemplo em que se tinham baseado, que era uma coisa relativamente simples de um destes exames mais ou menos de rotina, de ressonância magnética, o exame resultou mal e tudo aquilo foi baseado numa amostra que estava mal. Portanto, aquilo ruiu por ali fora e foi preciso o médico tucur ir lá depois descobrir, não é? Portanto, no fundo era, como é que era para isto? Quer dizer, estas questões também são questões um bocadinho... Sim, isso tem tudo a ver com esta... Tem a ver com a alienação, ou com uma coisa que na teoria hegeliano-marxista se chamava alienação. Sim, com esta dependência excessiva, quer dizer, esses sistemas, os bots, neste momento há várias plataformas que foram concebidas para servirem de companheiros emocionais, e portanto já houve, há milhares, provavelmente há milhões de pessoas a usar isso, especialmente jovens e adolescentes, já houve alguns casos de suicídios, relações dessas correram mal, e acho que é uma coisa relativamente fácil de explorar. Na China há milhões de pessoas que dizem que não querem namorado ou namorada, porque têm o chatbot, e portanto, mas enfim, é mais uma das versões de alienação ou de viciação excessiva que os TikToks e os Instagrams e os Facebooks já traziam. São outros níveis, não é? São outros níveis de alienação, são outros tipos. Os próprios videojogos também são bastante alienantes em alguns aspectos. E, portanto, é uma preocupação, mas, para dizer a verdade, as pessoas também sempre se alienaram com diversas plataformas. Estas agora são mais sofisticadas e, portanto, mais perigosas. E capturam mais facilmente. Mesmo para terminar, há um autor, seguramente todos ou muitos conhecem aqui, que é o Fareed Zakaria, e ele, no último livro que ele tem, Era das Revoluções, que é um livro absolutamente notável, tem uma frase que eu pessoalmente adoro, até por causa desta conversa que estamos a ter aqui, e que é: a América já não é o único lugar do mundo onde o futuro está a acontecer. De facto, o futuro, aparentemente, agora está a acontecer na IA, e, portanto, a IA tomou o lugar da América, num certo sentido, com a vantagem de não ter Donald Trump. Sim, quer dizer, a tecnologia em si está a ser desenvolvida muito rapidamente na América e também na China. Nós na China não é tão visível aqui, exceto quando reparamos, por exemplo, no DeepSeek, mas eu conheço um bocadinho melhor a China, e a China está provavelmente até mais avançada em alguns aspectos que os Estados Unidos. Agora, se pensarmos na visão que disse, que é uma visão supranacional, não é? Que são as grandes multinacionais, são as tecnológicas que estão a desenvolver, elas, a maior parte, são algumas sediadas na América ou na China, mas elas realmente são multinacionais, são supranacionais e em alguns aspectos estão para além do poder dos Estados e influenciam e controlam o poder dos Estados. Portanto, isso é cada vez mais uma coisa também um bocadinho preocupante, no sentido em que vivemos, enfim, umas centenas de anos com o conceito do Estado-nação soberano, que agora está a ser um bocadinho menorizado ou ultrapassado por plataformas e empresas que estão um bocado para além dos Estados. Não é? Quer dizer, Portugal, por exemplo, não tem praticamente nenhuma possibilidade de regulamentar a utilização de uma grande plataforma. Não. A Europa, como um bloco, tem alguma, mas mesmo a Europa pode, em última análise, ficar de fora e uma empresa dizer, pá, também são só 300 milhões, também não é isso que nos faz diferença. Pois, mas também podem não entrar, que é um bocado o que a Índia e os Estados Unidos fizeram com o DeepSeek já em 2020, salvo erro. Não entrar... Por causa da exportação de dados. Não, quer dizer, eles aceitam, mas no limite cortar, não haver acesso. Os chineses fazem não é isso, não. Eu estava na China... Mas perdemos pouco, dizem eles, digamos. Sim, eu estava na China aqui há 6 meses, ou que foi, estávamos a visitar uma empresa biotecnológica e a mulher que trabalha na área, vocês já têm isto certificado na Europa, para vender na Europa? E eles disseram,
Não, mas não vale a pena, são só 300 milhões de pessoas, não vale a pena. Claro. Decidiram não certificar na Europa e as plataformas podem decidir não disponibilizar o serviço na Europa. Uma das coisas, e mesmo para terminar, que nós não falamos aqui, embora também pairasse, é que esta coisa da inteligência, desculpa, uma vez mais, eu sou mesmo um pouco sacrílego. A inteligência artificial também depende muito das chamadas boas práticas, no fundo, de como é que ela é treinada, vamos dizer assim. E como em tudo, há bons treinadores e maus treinadores. Como é que nós podemos garantir e fazer alguma coisa para com que dominem os bons treinadores e, por exemplo, os bons treinadores poderem encontrar ali um ponto de apoio no uso da inteligência artificial, que seja, por exemplo, um analgésico contra a incerteza ou que seja um bom apoio para arbitrar conflitos e controlar o ressentimento? Isso é demasiado tópico? Sim, eu acho que a componente do treino e da configuração dos modelos é relevante, mas acho que é mais relevante ainda a utilização que se faz dos mesmos. Estes modelos são inteligentes, são configuráveis, portanto, eu acho que é mais importante a maneira como os utilizamos do que propriamente a maneira como foram treinados. É verdade que o treino afeta e há determinados comportamentos, que as empresas estão a ser cada vez mais cuidadosas nessa componente, mas eu acho que realmente a diferença é a maneira como os utilizamos. Se os utilizarmos de maneira consciente e responsável, provavelmente teremos bons resultados. Se tentarmos usá-los para o mal, e muitas pessoas vão usá-los para o mal, provavelmente também serão eficazes, e esse é um dos riscos da inteligência artificial, é que podem ser usados, quer no projeto de novas armas biológicas, novas armas, novos mecanismos ofensivos, drones, tudo, ou simplesmente desinformação e má informação. E, portanto, de facto, são riscos. A má utilização é que é provavelmente, pelo menos no futuro previsível, é o maior risco da inteligência artificial, é a sua má utilização por pessoas, estados e organismos mal intencionados. Isso tem a ver com a crise da civilização, no fundo, não é? Quer dizer, com a questão da educação, que para todos os efeitos... Sim, mas também com a radicalização de opiniões, com os populismos. Os populismos, com influência, enfim, questões migratórias e culturais, de religiões, há muitas questões aqui à mistura, não é? Muito bem.